Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Miss Club. Continuando aí nosso arco sobre doença arteriosclerótica crônica, né? Hoje o Dr. Gustavo vai apresentar mais um trabalho importante, né, nesse arco, com duas subanálises, né? O STITCH, que se propôs a avaliar agora pacientes com fração de ejeção reduzida, né, no contexto de cirurgia cardíaca, fazendo o arco do STITCH, né, que seria o subestendido, onde acompanhou em média por 10 anos, e também uma subanálise que foi publicada por Panza e colaboradores. Gustavo, todo seu, cara. Olá, bom dia. Meu nome é Gustavo Henrique Cavalca. Então, hoje eu vou apresentar mais uma aula do nosso Friday Miss Club. Então, como o Dr. Genini falou, vou apresentar dois estudos, né? O estudo STICK, né? E o segmento dele, que é o STICKS, e o estudo PANZA. Então, nesse nosso primeiro artigo, eu vou falar então do STICK, né? Então, ele é um estudo do jornal do New England. Então, o título do estudo, então, é aqueles pacientes que eram submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio associada à disfunção ventricular esquerda. Então, assim, basicamente, qual que foi a importância do estudo, né? Então, a gente viu que tem uma grande quantidade de pacientes, né, o impacto da doença coronariana naqueles pacientes que têm uma disfunção ventricular esquerda na população mundial. Então, o estudo, ele buscou oferecer, então, evidências sobre a eficácia da cirurgia de revascularização naquele grupo específico de pacientes que eles dependiam do tratamento medicamentoso. Então, aí, então, eles testaram a adição da cirurgia de revascularização, que eles poderiam resultar numa melhora na sobrevida e na qualidade de vida desses pacientes. Então, em relação ao desenho do estudo, né, era um ensaio clínico randomizado, então um estudo multicêntrico, realizado em vários países. O estudo original ele foi realizado entre os meses de julho de 2002 até maio de 2007, com acompanhamento estendido, que é o STICKS, né, por 10 anos. O número de pacientes, o N era de 1.212, né, então é uma quantidade de pacientes razoável. Os critérios de inclusão, eles pegaram pacientes que tinham doença arterial coronariana passível de cirurgia de revascularização e fração de ejeção reduzida, que ele colocou menor do que 35%. E esses pacientes, eles foram alocados em dois grupos. Eles colocaram os pacientes para cirurgia de revascularização ou para o tratamento medicamentoso. Aqui traz uma tabela, então, do artigo, onde a gente consegue ver que os grupos, eles eram bem pareados, então, a média dos pacientes em torno de 60 anos, eram contemplados pacientes do sexo feminino. A gente consegue observar aqui também que eram pacientes que já tinham fator de risco prévios, né, pacientes que já tinham dislipidemia, hipertensão, diabetes, tinha infarto do miocárdio prévio, tinha evento isquêmico prévio, então eram pacientes que tinham fatores de risco já bem importantes. Eles também pegaram pacientes que eram sintomáticos, então eles graduaram pela classe de angina, CCS, então a gente consegue observar que eram pacientes sintomáticos, pelo menos de classe 2, e também em relação de insuficiência cardíaca por NIR, a gente viu que eram pacientes de classes funcionais 2 e 3, né, então pacientes também bem sintomáticos. E aí eles estabeleceram, então, os desfechos, né? O desfecho primário era morte por qualquer causa, os desfechos secundários, eles eram óbito por causas cardiovasculares, óbitos por qualquer causa, ou hospitalização por causas cardiovasculares. E a partir disso, daí eles tiraram os resultados do estudo. Então, aqui a gente consegue observar, então, nesse gráfico, então, aqui seria do desfecho primário, né, probabilidade de morte por qualquer causa, eles pegaram ao longo do tempo, né, ao longo de 6 anos, e eles dividiram nesses dois grupos, né, os pacientes que eram submetidos à cirurgia e aqueles pacientes de tratamento medicamentoso. E aqui a gente consegue observar que, né, nos primeiros 30 dias que ele traz do estudo, os pacientes eles sofriam mais as condições do pós-operatório imediato da cirurgia cardíaca. Então, eles tinham uma mortalidade um pouco superior em relação à terapia médica medicamentosa. Então, ele traz ali os primeiros 30 dias, que seria o pós-operatório, né, imediato.
Só que ao longo do tempo a gente consegue observar que essas curvas elas ficam sobrepostas. E a partir dos 2 anos de estudo, a gente consegue ver essa abertura. Então a gente consegue ver que há um favorecimento para a cirurgia de revascularização do miocárdio em relação à terapia medicamentosa. A gente consegue ver que ao final dos 6 anos, né, então morriam menos pacientes, né, que sofreu revascularização do miocárdio em relação à terapia medicamentosa. A gente consegue observar que não é um peso significativo, com intervalo de confiança entre 0,72 e 1,4. Então, significativo. É não significativo, isso não significativo. E aqui ele traz as outras 2 tabelas, daí seria o dos desfechos, né, secundários. Aqui ele também traz a probabilidade de morte, né, por causas cardiovasculares, mesma situação, então a gente vê que ela tem nos primeiros 30 dias, né, pela mortalidade da cirurgia, e depois, ao longo do tempo, a gente vê que essas curvas ficam sobrepostas e depois elas abrem da mesma forma, com favorecimento aos pacientes que sofreram cirurgia de revascularização do miocárdio. E aqui na tabela B, ele traz a probabilidade de morte por qualquer causa ou hospitalização de causas cardiovasculares. Aqui a gente já consegue perceber que essas curvas, elas são sobrepostas e elas abrem antes do primeiro ano de randomização, com também benefício àqueles pacientes que sofreram a cirurgia de revascularização do miocárdio. Em relação da análise de subgrupo, a gente consegue observar aqui que eles estabeleceram vários critérios, e a gente consegue observar que todos eles, a gente tem aqui na parte de baixo, que ou favorecia a cirurgia de revascularização, ou aqueles que eram favoráveis à terapia medicamentosa. Porém, a gente consegue observar que a maioria deles, eles cruzam essa linha de nulidade do estudo, então não há um benefício nem para um nem para outro. O que ele traz aqui que os pacientes eram divididos em stratum A e stratum B, e normalmente os pacientes que eles foram alocados nesse stratum B eram pacientes que eram mais graves, eram pacientes que tinham um pior prognóstico, em relação ao stratum A. E a continuação aqui da tabela, a gente vê que ele também não tem um benefício significativo, estatisticamente significativa para um ou para outro. Bom, em relação, então, ao checklist do STIC, então, o desfecho primário, então, a designação para os tratamentos foi randomizada, sim, né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, não foi, porque houve um crossover ali no estudo de em torno de 17%, então, a gente ficou nessa interrogação. O segmento foi completo, sim, os pacientes foram acompanhados ao longo desses 6 anos. A análise seguiu o princípio de tratar, sim, né, foram fornecidas evidências com a intenção de tratar esses pacientes. A condição cega foi contemplada? Não, porque os pacientes eram operados, né, cirurgia de revascularização, então não foi a condição cega não foi contemplada. Os grupos eram similares, como mostrei na tabela, no começo do estudo. A intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, sim. Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes, sim, eles viam principalmente pacientes com disfunção ventricular, a gente vê uma grande quantidade de pacientes com cardiomiopatia isquêmica. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, sim, porque eram pacientes, como eu mostrei, pacientes graves e clinicamente relevantes. E os benefícios do tratamento não superaram os riscos, porque a gente viu que, em curto prazo, né, a gente viu que foi muito similar a cirurgia de revascularização com tratamento medicamentoso. Isso aí, Gustavo, parabéns pela apresentação, cara. O STIT foi um estudo um pouco revolucionário, que, assim, como vocês acompanharam desde o começo, lá, tanto no contexto da coronariopatia aguda como da coronariopatia crônica, a gente, na época, tinha um racional muito mecanicista, né? Aquela brincadeira que a gente fala, né? There is obstruction in the fix, né? Então, é impensável, e talvez eu acho que isso seja até os dias de hoje, né? A não validação do nosso reflexo oculostenótico. Então, se você vê uma lesão de 90% numa DA, como é que você tratar ela não vai ter uma melhora? Então, foi um estudo que foi muito criticado quando ele foi publicado,
E, assim, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção no trabalho. Primeiro, obviamente, é um trabalho gigante, né? Mais de 1.000 pacientes submetidos à cirurgia, né? E, de cara, o que me chamou muita atenção quando eu reli ele foi a mortalidade, né? Foi um trabalho aí que chegou a 60% de mortalidade no grupo de tratamento clínico. É lógico que o tratamento clínico não se compara ao que a gente tem em dias de hoje, né? Foi no início dos anos 2000, mas apesar de ser um grupo de muito alto risco, né? Uma cardiomiopatia isquêmica, uma mortalidade muito alta, numa época que a gente já tinha IECA, já tinha beta-bloqueador, já tinha espirulactona, né? Então, assim, tinha um tratamento até razoável para uma cardiopatia isquêmica. E aí, um ponto que é muito criticado, e até no próprio texto eles trazem, né, foi a questão do crossover, porque, assim, eles desenharam inicialmente o trabalho para durar 3 anos. Como eles não atingiram os 400 eventos, eles acabaram optando por estender para 5 anos, para atingir os 400 eventos, para provar o poder do estudo, né, do que recrutar mais pessoas, né. E aí, obviamente, pacientes graves com cardiopatia isquêmica, como o Gustavo mostrou aí, a maioria com angina CCS 2 ou 3, a maioria em classe NIRA 2 ou 3, eles vão acabar tendo ser submetidos à intervenção, né? E o trabalho acabou sendo validado porque eles se programaram para ter até 20% de crossover, né? É lógico, assim, hoje a gente olhando, sendo bem crítico, é uma taxa muito alta de crossover, né? Mas como estava dentro do que foi programado, de certa forma, isso não invalida o estudo. Mas o próprio autor, no corpo do texto, ele coloca que, assim, eles mesmo consideram, né, uma taxa de crossover elevada, e eles fizeram cálculos estatísticos com base na análise per protocolo, né, que seria, tipo, pegar todos os pacientes que fizeram cirurgia e todos os pacientes que ficaram em tratamento clínico, né, aí botar o crossover na jogada, né, então, analisar só quem fez cirurgia, analisar só quem fez tratamento clínico, né, diferente do que a gente está fazendo aqui, que é a análise intent do treat. E aí, quando você fazia análise per protocolo, você via que o trabalho seria positivo, né? Teria um P significativo em favorecimento à cirurgia de revascularização miocárdica, né? Lógico que não foi uma análise contemplada antes do estudo, então isso só gera hipótese, mas é uma dos pontos da crítica mais alta que a gente tem com relação a esse estudo, apesar de toda a grandeza dele, né? Uma outra crítica que hoje, né, às vezes vocês vão pegar algumas revisões, tem até um trabalho que eu vou reencaminhar no grupo, que eu mandei no ano passado, na semana que vem, o Azinda vai apresentar o Revived. O Revived foi um trabalho semelhante, só que no contexto de revascularização percutânea. Então, é um trabalho mais recente, se não me engano, de 2021 ou 2022, onde pegou pacientes com disfunção ventricular e tentaram fazer por angioplastia, né? Eram pacientes até mais graves. E aí, a mortalidade nesse trabalho, eu quero que vocês reparem na semana que vem, foi na casa de 30%. Então, existem algumas críticas que hoje, com a evolução do tratamento clínico, com inibidor de GLT2, com o sacubitril valsartana, é possível que talvez o stitch prolongado não tivesse resultado que o Gustavo vai mostrar, né? Então, assim, talvez a gente precise de um novo stitch estendido com o tratamento clínico atual, né? Mas, assim, é um trabalho gigante, foi muito bem desenhado, e o Gustavo vai mostrar agora que, assim, por ser uma intervenção grande, a gente precisa de tempo, né? Vocês não vão esperar que vai operar um paciente e em 2 anos, 3 anos, ele
ele já vai mostrar o benefício, né? Então, Gustavo, pode apresentar o segmento estendido, e aí a gente abre para comentários. Tá bom. Bom, então, como o Dr. Janine falou, então, esse daqui é um estudo estendido, então, do New England de 2016, então, né, os pacientes foram submetidos à revascularização com cardiomiopatia isquêmica, então, que seria o estudo STIX, no plural, e aí, ele basicamente é o mesmo estudo, e aí ele acompanhou os pacientes, então, por um pouco mais de tempo. Então, a gente viu que o original era em torno de 6 anos, aqui eles acompanharam os pacientes ali em torno de 10 a 11 anos, e aí a gente consegue observar, como eu falei, que manteve a longo prazo o favorecimento daqueles pacientes com a cirurgia de revascularização do miocárdio em relação à terapia medicamentosa. No desfecho primário, né, então aqui com o P significativo, né, de 0,02, por morte de causas cardiovasculares também favorecendo a cirurgia de revascularização do miocárdio, também com P significativo. Então, aqui a gente já consegue observar que no estudo estendido, como o Dr. Janine falou, tem um benefício grande a esses pacientes. E também aqui em relação à morte por qualquer causa ou hospitalização cardiovascular, também um benefício da cirurgia de revascularização também com um P significativo. Então, todos os desfechos, tanto primário como secundário, é favorável à cirurgia de revascularização a longo prazo. Aqui, foi o que o Dr. Genini comentou, aqui basicamente ele traz em relação o gráfico em números, né? Então, aqui a gente consegue ver que teve uma grande taxa de mortalidade, né, nesses pacientes. Então, aqui, como o Dr. Genini comentou, a terapia medicamentosa, em torno de 66 pacientes morreram, então, assim, bem impactante, né? E em relação também das causas secundárias, dos fechos secundários, a gente consegue observar que também teve uma mortalidade bem grande, acima de 50%, a gente consegue observar em todos os desfechos aqui que foram significativos também, e teve uma taxa de mortalidade bem alta, principalmente os pacientes que tinham submetidos à terapia medicamentosa. E aqui aí começou a grande importância do estudo, na análise de subgrupo. Então, aqui a gente conseguiu ver, então, um benefício de favorecimento daqueles pacientes submetidos à cirurgia de revascularização. A gente consegue ver que pacientes mais jovens, pacientes que tinham disfunção ventricular esquerda, aqui no caso com fração de ejeção menor ou igual a 28%, eram pacientes que eram favorecidos para a cirurgia. Além disso, pacientes que tinham angina classe 1 também tinham um favorecimento para a cirurgia, mas aqui principalmente, então, ele comprovou aqui que pacientes que tinham doenças, né, de maior do que 3 vasos, com uma estenose maior que 75%, se beneficiavam muito mais com a cirurgia de revascularização. E aqui ele traz também um critério do eco, uma regurgitação mitral. Aqui ele traz como uma graduação de 2 ou mais cruzes de regurgitação também. Então, basicamente, então aqui a gente pode ver que eram pacientes jovens, com disfunção ventricular, que tem uma doença multiarterial e que tem piores critérios no eco. Então, isso tem um benefício maior comprova que o benefício da cirurgia da revascularização é superior ao tratamento medicamentoso. Então, o que a gente consegue concluir, então, com esses dois estudos? Que tanto o desfecho primário e secundário, eles foram significativamente melhor ao longo desses 10 anos, naqueles pacientes que sofreram a intervenção cirúrgica, em adição ao tratamento medicamentoso, em comparação com aqueles que receberam apenas a terapia medicamentosa. Então, a gente consegue ver esse benefício tanto no desfecho primário quanto no secundário. Então, em relação ao checklist, em relação ao STIC, que é o estudo original, basicamente o que muda é que essa última linha. Então, que os benefícios do tratamento superaram os riscos e custos. A longo prazo, ao longo de 10 anos, a gente viu que esses pacientes sofrendo intervenção cirúrgicas, eles eram muito, tinham uma sobrevida, tinham uma sobrevida maior, eles tinham um desfecho melhor do que aqueles que tinham apenas o tratamento medicamentoso. Isso aí, Gustavo, parabéns pela explanação dos gráficos. Mas, basicamente, o ponto alto da aula aqui é isso, gente. Então, assim, na nossa última aula e antes do recesso, a gente mostrou que os pacientes diabéticos precisavam, ali, em média, de 5 anos, né,
uma revascularização cirúrgica para ter um benefício de desfecho duro. E aqui a gente pega um outro subgrupo de pacientes muito graves, que são os pacientes com disfunção ventricular, onde a gente precisa de cerca de 10 anos para ver um benefício, né? Então, é muito daquilo que a gente bate nas nossas visitas, na nossa discussão de Harting, né? É lógico que, assim, são os pacientes que a gente mais procura, né, o benefício de uma mamária, dos diabéticos e os com disfunção ventricular, mas não adianta a gente querer indicar uma cirurgia de vascularização para uma senhorinha de 80 anos, entendeu? Ela vai precisar de pelo menos aí uns 10 anos de sobrevida, que você imagine que ela consiga viver por pelo menos mais 10 anos, para se beneficiar dessa intervenção. Então, é muito do que a gente bate ali nessa questão, como o Gustavo falou, né, a gente, é lógico que é uma análise de subgrupo, então isso serve mais para gerar hipóteses, né, mas quando a gente vai tentar aplicar isso para a nossa vida prática, dá preferência principalmente para esses pacientes mais jovens, e aí o que o Gustavo vai mostrar agora, nessa subanálise do PANSA e colaboradores, que justamente um outro paradoxo, talvez, digamos assim, que a gente vê muito na nossa prática clínica, né? Onde muitas vezes vocês pegam aqueles pacientes mais graves, mais sem disfunção, que são mais dilatados, que tem mais doença multiarterial, e falam, não, esse paciente é muito grave, não vai aguentar a cirurgia, eu vou colocar ele na angioplastia, eu vou deixar em tratamento clínico, e na verdade o que a gente explora nessa análise de subgrupo é pelo contrário. Os pacientes mais graves são os que mais se beneficiam de cirurgia, porque são os que mais morrem, né? Quando a gente avalia todos esses trabalhos que a gente discutiu aqui nesse ano, a gente, acho que vocês conseguiram perceber que quando vocês têm grupos mais graves, você precisa talvez de menos tempo para a sua intervenção surtir efeito, que é um paciente tão grave que às vezes pouca coisa que você faça com ele, você consegue melhorar algo, né? E aí, quando você pegava, às vezes, trabalho com pacientes mais estáveis, digamos assim, ou você precisa recrutar muito paciente, ou você precisa acompanhar por muito tempo para a sua intervenção conseguir surtir algum efeito. A gente está com a presença ilustre do Dr. Halsted, não sei se ele quer fazer algum comentário aí. Online. Não, estou só aprendendo aí com vocês, eu agradeço aí. Obrigado pela presença, viu, mestre? Algum residente quer perguntar alguma coisa? Tá bom, Gustavo, pode apresentar o PANSA. Então, o outro artigo, então, que eu vou apresentar, então, ele é do jornal, né, do Colégio Americano de Cardiologia, do ano de 2014, né? Então, eram aqueles pacientes, então, o título do artigo, uma extensão da doença coronariana miocárdica, e o benefício da cirurgia de revascularização do miocárdio naqueles pacientes com disfunção ventricular esquerda. Então, os autores eram o principal, né, que é do artigo é o PANSA e os colaboradores. Então, qual que foi o objetivo do estudo? Então, como a gente viu, ele pegou os pacientes do STIC, então eram pacientes que tinham disfunção ventricular isquêmica, que apresentavam, como o Dr. Janine falou, maior risco para a cirurgia de revascularização do miocárdio. Ele tentou examinar algumas variáveis ali, como eu citei no artigo anterior, que estava associado a um prognóstico pior, e ele testou o efeito da cirurgia nesses pacientes. Então, qual que eram os participantes? Então, era 1.212, né, do ensaio do STIC, todos os pacientes com doença arterial coronariana, a fração de ejeção menor que 35%, eles foram randomizados, então, para a cirurgia de revascularização mais a terapia medicamentosa ou apenas a terapia medicamentosa. Eram excluídos do estudo pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda maior que 50, pacientes com choque cardiogênico ou necessidade de cirurgia
ou cirurgia de válvula aórtica. E aí ele pegou através daqueles fatores prognósticos, ele traz a presença de DAC multiarterial, né, doença de 3 vasos, fração de ejeção menor que 27, o índice de volume sistólico final no eco maior do que 79 ml por metro quadrado. E a partir desses fatores prognósticos, ele dividiu em 2 grupos, aqueles que tinham 0 ou 1 fator prognóstico, e aqueles que tinham 2 a 3 fatores prognósticos. Então, basicamente, eles foram divididos nesses 2 grupos, ou seja, pacientes menos graves e pacientes um pouco mais graves com mais fatores prognósticos. Aqui ele traz a comparação, então, basicamente, né, dos pacientes, né, e a gente consegue ver que eram grupos bem pareados, né, pacientes que já tinham história de infarto do miocárdio, já tinham história de revascularização, de intervenção coronariana percutânea, então eram pacientes bem graves. E aí, através disso, eles observaram, né, e a gente mostra, então, esses resultados através dos gráficos. Então, aqui, no gráfico A, ele pega a mortalidade, né, total, ao longo do tempo, ao longo desses 6 anos. Essa curva que está em vermelho, roxo, ele é aqueles pacientes que tinham 2 a 3 fatores, e a curva azul é que eles tinham 0 ou 1 fator. Aqui, os pacientes, na tabela A e na tabela B, eles não sofreram nenhum tipo de intervenção, nem medicamentosa, nem cirúrgica. Então, aqui a gente consegue observar que, ao longo do tempo, aqueles pacientes que tinham 2 ou 3 fatores prognósticos, eles morriam mais do que aqueles que tinham 0 ou 1 fator prognóstico. Então, a gente vê que esses pacientes, se eles não são operados, né, principalmente pacientes mais graves, eles morrem mais do que aqueles que são um pouco, né, os que têm 0 ou 1 fator de risco. Assim também com uma mortalidade por causa cardiovascular. A gente vê que ao longo do tempo, né, eles também morrem mais, aqueles que têm 2 a 3 fatores, do que aqueles que não, do que aqueles que têm 0 ou 1 fator prognóstico. A gente vê que os dois, eles têm um P significativo aí, menor que 0,01. Então, aqui a importância de algum tipo de intervenção. E a partir dessa outra tabela, e aí ele mostra, então, que na tabela A, os pacientes foram tratados, randomizados para terapia medicamentosa, e para a tabela B, aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, você vê que a mortalidade total naqueles que tiveram tratamento medicamentoso também continua sendo pior para aquele que tem 2 a 3 fatores, e aqueles que sofreram a cirurgia de revascularização também, então, também foi superior, porém a gente consegue observar que as curvas se aproximaram em relação àqueles que não sofreram a cirurgia de revascularização do miocárdio, mas também foi aqueles pacientes que tinham 2 a 3 fatores, eles também tinham uma mortalidade ali maior. Mas sem significância estatística, né? Sem significância estatística. A gente vê que a tabela A com significância e a tabela B sem significância estatística. E aí aqui foi basicamente o que eu falei no primeiro estudo. Então aqui ele pega aqueles pacientes que têm 2 a 3 fatores prognósticos e aqueles que têm 0 a 1 fator prognóstico. E eles foram observar aqueles que favorecem a cirurgia de revascularização ou tratamento medicamentoso. Então a gente consegue ver que aqueles pacientes que têm pior prognóstico, e a gente consegue ver um benefício, então, da cirurgia de revascularização a partir de 2 anos, como eu mostrei lá no primeiro estudo, com uma significância estatística. Então, você vê que os outros, né, eles, em até 1 ano, até 2 anos, eles cruzam aqui a linha de nulidade do estudo, mas a partir de 2 anos há uma significância estatística e um favorecimento para a cirurgia de revascularização do miocárdio. Os pacientes que têm a 0 a 1 fator prognóstico, a gente consegue observar que nos primeiros 30 dias, como eu também citei no estudo anterior, eles favorecem mais a terapia medicamentosa, por causas inerentes da cirurgia, como eu citei anteriormente. E aqui a tabela B, ele fala, então aqui a gente vai falar da morte por todas as causas, e aqui por causas cardiovasculares. Também mostra, então, que a partir de 2 anos, aqueles pacientes com pior fator prognóstico também têm um benefício da cirurgia de revascularização. Então, assim, basicamente, o que a gente concluiu nesses estudos, então, a gente vê que a cirurgia de revascularização naqueles pacientes que têm uma cardiomiopatia isquêmica,
que apresentam doença coronariana mais extensa, ou seja, aqueles pacientes multiarterial com pior disfunção ventricular, mais dilatados, a longo prazo, e aqueles que têm fatores, né, prognósticos piores, eles se beneficiam, então, sim, da cirurgia de revascularização do miocárdio a longo prazo. Então, em relação ao PANSA, a designação foi randomizada? Não, né? Os pacientes também foram admitidos e atribuídos à conclusão, sim, o segmento foi completo, a gente viu que foi por 6 anos, ela seguiu a análise do princípio de tratar, sim, a condição cega não foi contemplada, assim como o STIC, os grupos eram similares, no começo do estudo a gente viu que não, né, que teve uma superioridade em relação a um grupo do que o outro, a intervenção foram tratados igualmente, sim, os resultados podem ser aplicados aos nossos pacientes, sim, como o Dr. Geninho falou, todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, sim, eram pacientes com fatores prognósticos ruins, e os benefícios a gente viu que superam os riscos, a gente viu que a longo prazo, aqueles pacientes que tinham um acompanhamento ou tinham um pior prognóstico, eles tinham um benefício da cirurgia a longo prazo. Na verdade, o que a gente pega aqui não foi um trabalho que foi desenhado, né? É um trabalho que pegou os pacientes do estudo STITCH, né, original, e aí o que ele fez é jogo de matemática, né? Ele comparou ali os grupos para realmente mostrar para a gente o que eu estava concluindo ali na nossa última intervenção aqui, né? É que justamente esses pacientes mais graves, né, os triarteriais, com disfunção ventricular mais importante, e os pacientes mais dilatados. Então, você pegar esses 3 fatores de risco, os pacientes que tinham 2 deles, ou os 3 deles, são os pacientes que mais se beneficiavam da cirurgia e se beneficiavam de forma precoce. Ali no intervalo de 2 anos, você já via uma abertura da curva, como o Gustavo colocou na primeira curva de Kaplan-Meier do estudo STITCH, né? Onde a gente avalia aquilo que vocês todos bem sabem, né? Os primeiros 30 dias, uma cirurgia de vascularização miocárdica geralmente são os mais pancadas, né? Onde a gente tem todo o risco, bem dizer, inerente a um procedimento cirúrgico de revascularização, né? O paciente evolui com choque pós-operatório, seja choque vasoplégico, choque cardiogênico, choque séptico por pneumonia, está muito tempo internado, sangramento, reinfarto, toda aquela questão neuromuscular também de readaptação, mas os pacientes que conseguem sobreviver a esse primeiro mês, principalmente, onde claramente os pacientes acabam tendo uma taxa de mortalidade maior, quando passado esse período, principalmente a partir do 2º ano, você começa a ver um benefício, porque os pacientes que não são operados acabam morrendo mais, por não terem sido submetidos, né, a uma revascularização, enquanto os pacientes que foram submetidos acabam ganhando sobrevida por não estar sofrendo mais isquemia, por estar remodelando, diminuindo o ventrículo, ganhando fração de ejeção, que são pontos aí que a gente vê mais mortalidade, né? Então, o grande final aí da aula é de vocês lembrarem que justamente são esses pacientes mais graves, né, aqueles que vocês estão com mais medo de operar e talvez que mais se beneficiem de uma operação. É lógico que vai ter todo o contexto aí, né, às vezes você está no hospital geral, que eventualmente é um hospital que muitas vezes a gente não tem uma estrutura para fazer uma diálise contínua, se esse paciente parar o rim, de algum suporte mecânico, se entrar num choque cardiogênico refratário, mas, porventura, se a gente conseguir compensar esse paciente, passar esse período mais crítico, no longo prazo, aí, se você vê que é um paciente que tem um prognóstico de um shape melhor, né, para aguentar, é um paciente que vai se beneficiar. É isso, gente. Alguém tem algum questionamento? Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Por exemplo, em questão relacionada à qualidade de vida desses pacientes também, eles
viram algum benefício, fizeram alguma avaliação em relação a isso? Nesses trabalhos especificamente de cirurgia cardíaca, eles não têm nenhum trabalho que eu me lembre que explore a questão de funcionário de câncer de chifres, né, que geralmente é o questionário que a gente avalia a qualidade de angina, qualidade de vida, né? Esses trabalhos mais antigos, geralmente, eles são focados em MACE mesmo, redução de desfecho duro. Mais alguma coisa, turma? Então, tá bom, a gente finaliza por aqui. Obrigado aí, boa sexta a todos, bom final de semana, e aí na semana que vem a gente volta. Tá. Valeu, falar, hein? professor. Obrigado, viu? Tchau, Boa apresentação aí, Gustavo. Valeu, obrigado. Abraço para vocês. Então, na sexta que vem o Marcelo vai apresentar o isquímia, que talvez seja o trabalho mais impactante aí na parte de coronariopatia, né? E vai apresentar também o Revived. Beleza, Gustavo? Parabéns mais uma vez pela apresentação. Obrigado aí a todos e bom fim de semana.